Bom, boa noite a todos, meus amigos. Prazer estarmos aqui mais uma vez reunidos, nossa casa virtualmente. Hoje a nossa convidada é muito querida, especial de todos nós, falará para nós sobre a doutrina espírita, a nossa companheira Graça, Maria da Graça Pereira. E sempre bom lembrar que o Lar de Teresa faz reuniões alternadas entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje trataremos sobre o Livro dos Espíritos. Queria convidar primeiro Graça para dar sua boa noite, sua saudação inicial, Graça. Saudação a todos. É com muita alegria que aqui estamos para mais uma palestra virtual da nossa casa. Muito bem. Hoje vamos tratar do Livro dos Espíritos, o tema será os três reinos, né? Mas vamos primeiro ler a nossa página inicial, a página um poema belíssimo, espero que todos gostem. O texto é A Boa Árvore. Nos quadros vivos da terra, desde a sua formação, a árvore generosa é a imagem da criação. É a vida em Deus que nos ama, que nos protege e nos cria, que fez a bênção da noite e a bênção da luz do dia. Nos quadros vivos da terra, desde a sua formação, a árvore generosa é a imagem da criação. Seus ramos são como a infância, as flores, a adolescência, seu fruto, a velhice amiga repleta de experiência. Seu trono transforma sempre toda a lama da raiz no pomo caricioso, alegre, doce e feliz. As sementes que renascem com método e perfeição são nossas almas na lei da vida e reencarnação. Silenciosa na estrada, seu exemplo nos ensina a refletir sobre a terra na providência divina. Se a poda foi rude e forte ao rigor do braço humano, sua resposta mais bela é mais frutos no outro ano. Se tomba desamparada ao pulso do lenhador, faz-se-lhe a casa, dá-lhe a mesa, aquece-o com mais amor. Dá sombra a todos que passam, sem jamais saber a quem. Colocada no caminho, seu programa é sempre o bem. É Santa Irmã de Jesus, esta árvore estremecida. Se vive, palpita em Deus. Se morre, transmite a vida. Com palavras de Casimiro Cunha. Vamos à nossa prece inicial, agradecendo a Jesus, nosso amigo e mestre, por sua companhia. Estamos aqui, Senhor, reunidos em seu nome. Abençoa o nosso propósito, através dos teus mensageiros de luz, os benfeitores do Lar de Teresa, Antônio de Aquino, Micléia, Doutor Bezerra, que a partir de então as nossas melhores vibrações estejam com a nossa irmã Graça, que a partir de agora tem a palavra. Que assim possa ser, graças a Deus. Mais uma vez, saudação a todos, Jesus nos abençoe. Hoje nós vamos abordar do Livro dos Espíritos, dos Três Reinos. É o último capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos. E são as questões, e nós abordaremos as questões 585 a 591, que tratam dos minerais, os minerais e as plantas. E vamos lá no início do Livro dos Espíritos. Kardec, no Livro dos Espíritos, com as perguntas que ele faz, os espíritos vão fazendo as revelações, ele busca penetrar o conhecimento da criação. E, então, no início, na questão 17, Kardec pergunta se é dado ao homem o conhecimento do princípio das coisas. E a resposta dos espíritos é que
não é dado ao homem. Esse conhecimento faz parte dos mistérios de Deus. E teremos um dia acesso a esse conhecimento? Sim, mais adiante, os espíritos dizem que à medida que o espírito se depura, ele penetra esse conhecimento. Mas, por enquanto, o nosso conhecimento é restrito ainda, limitado por parâmetros estabelecidos por Deus. Então, os espíritos ainda nos dizem que a ciência vai fazer dessas descobertas. Nós lembramos todos da importância dos séculos, conhecido como século das luzes, o século XIX, em que a humanidade se viu, né, descobrindo, desde o século XVI, a humanidade se jogou em busca do desconhecido, para descobrir mesmo, né? E vieram enviados do Senhor com missão de não só das descobertas, mas das invenções, que fez com que o mundo pudesse, no século XIX, receber a revelação dos Espíritos. Porque sabemos que essa revelação só foi possível exatamente pelo avanço do conhecimento humano e pelo avanço da inteligência da humanidade. E então, vamos pensar, né, como penetrar esse conhecimento. Kardec aqui, nessas questões, aborda a questão dos minerais e das plantas. E vamos lembrar do que Emmanuel nos diz no Consolador, questão 23. Com relação ao plano terrestre, somente Jesus e os seus mensageiros mais elevados conhecem os seus processos com a devida plenitude. O que nós tínhamos até o século XIX? Nós tínhamos o Gênesis, que declarava que a criação se dera em 6 dias e no 7º Deus descansou. E a cada dia ele, né, faça-se a luz primeiro, depois foram surgindo as criações, os seres criados por Deus. Primeiro, né, a água, os minerais, a superfície da terra, depois vieram os vegetais, depois os animais e, por fim, o homem. Quando a revelação se faz no século XIX, Kardec vai trazer o que os espíritos revelaram. E ele quebra esse imaginário, né, essa cultura que havia até ali. E então, o que Kardec pergunta sobre essa questão? 585. Que pensais da divisão da natureza em 3 reinos? Porque a ciência, até ali, dividia a natureza em 3 reinos: o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. E então Kardec pergunta o que os espíritos pensavam dessa divisão em 3 reinos. Ou melhor, em 2 classes: a dos seres orgânicos e inorgânicos. Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. E aí é muito interessante, porque Kardec pergunta qual dessas classificações, dessas divisões, é correta, é preferível. E os espíritos revelam que todas são boas, conforme o ponto de vista. E então, os espíritos vão esclarecer. Do ponto de vista material, apenas a seres orgânicos e não orgânicos. Tanto isso, né, isso é muito importante, porque hoje a ciência, né, já não fala mais desses 3 reinos: mineral, vegetal e animal. Ela fala em várias, né, várias evolução, que começa lá na Monera, passa pelos zoófitos e vai evoluindo.
Então, olha o cuidado que os espíritos tiveram em classificar em seres orgânicos e seres inorgânicos. O que são seres orgânicos? E Kardec deixa isso numa nota. Ele faz uma nota e ele deixa isso para nós, né? Os seres orgânicos, vamos começar pelos inorgânicos, eles não têm vitalidade nem movimentos próprios. São formados pela agregação da matéria. Quais são, como os vemos na natureza? São os minerais, a água, né? Os ácidos, as bases, todos eles são seres inorgânicos, não possuem órgãos, né? Não têm movimentos próprios e não têm vida, né? Não tem o que Kardec coloca aqui como vitalidade. É a matéria inerte. E os seres orgânicos? Kardec também, em nota, vai destacar o que eles têm. Eles têm a vitalidade, eles gozam de vitalidade, a vida, né? Tem vida. Eles nascem, crescem, morrem, né? E possui, além disso, uma espécie, diz Kardec, de uma inteligência instintiva. É uma matéria, é uma propriedade deles, né? Somente se desenvolve com o funcionamento de órgãos. Então, por isso eles são orgânicos, porque eles têm órgãos, né? E aí é necessário que a matéria se una ao princípio vital. É essa união da matéria com o princípio vital que proporciona a vida. E aí nós temos os vegetais, que vai ser, né, é o tema de hoje, e os minerais que não têm vida. Então, ser inorgânico, os minerais. Ser orgânico, as plantas, né, que estão aqui no nosso estudo de hoje. Mas os espíritos destacam um ponto. Vocês lembram que a pergunta falava no homem, se o homem seria uma quarta classe? Pois é. Os espíritos disseram a Kardec que, do ponto de vista moral, há 4 graus. Olha que interessante. Então, do ponto de vista material, nós temos 2 classes: a de seres orgânicos e a de seres inorgânicos. Do ponto de vista moral, nós temos 4 classes: mineral, vegetal, animal e hominal, e o homem, né? E Kardec continua. As plantas, porque ele colocou na nota que existe ali uma espécie de inteligência instintiva, né? Nos animais. E então ele pergunta se as plantas têm consciência da sua existência. E a resposta deles, não, pois as plantas não pensam, só têm vida orgânica. E é muito interessante que quando nós prosseguimos, né, estudando, nós vamos ver que no reino mineral, né, ele é constituído da matéria inerte, que não tem vida. Tem uma força puramente mecânica e não tem movimentos próprios. É formado apenas pela agregação da matéria, né? E qual é a característica básica dos minérios, né? Dos minerais? A atração. É interessante, Leon Denis, ao fazer um estudo sobre o amor, ele vai nos dizer que o primeiro movimento para a construção e para a aquisição do sentimento de amor no futuro, lá adiante no homem,
começa nessa atração do mineral, a atração das moléculas que se agregam, agregando matéria. Vamos lembrar, duas moléculas de hidrogênio que se juntam a uma molécula de oxigênio e formam a água, compõem a água. Ali existe uma atração magnética, que, segundo Leon Denis, que é um poeta, sem dúvida, ele diz que ali começam os ensaios para a aquisição do amor no futuro. Olha que interessante. Na verdade, por que Kardec está abordando isso? Porque nós passamos, na verdade, tudo é evolução, é a lei da evolução. Por isso a importância da evolução desses reinos que vão atingir o ápice no homem. O princípio inteligente vai passando por esses reinos. E, então, quando nós temos as plantas já têm vitalidade. E é interessante que o que nós ensaiamos, né? O que o princípio inteligente ensaia ali no reino vegetal? A sensibilidade. É interessante que quando nós pensamos no nosso corpo, nós temos em nós o reino mineral. O nosso corpo nós sabemos que vem do reino animal. Mas o nosso corpo tem os outros reinos em nós. O esqueleto nosso é o reino mineral em nós. E o sistema circulatório nosso foi ensaiado exatamente, vamos lembrar, na fotossíntese, lá na circulação dos vegetais. Então, é muito interessante, né? A criação, a beleza da criação. Quando nós pensamos que foi tudo evolução, uma longa evolução, que André Luiz, na Evolução em Dois Mundos, ele diz que esse princípio inteligente, simples e ignorante, que está lá no 540, quando ele começa a vivenciar a matéria, do átomo ao arcanjo, do átomo, né, desse princípio até o homem, diz André Luiz, são 1,5 bilhão de anos. E depois do homem ao arcanjo, ao espírito perfeito e puro que seremos todos um dia, levamos outro tanto. Então, é uma longa evolução. E a cada patamar, a cada degrau, vamos fazendo conquistas. E então, Kardec continua. As plantas experimentam sensações? Sofrem quando as mutilam? Muito interessante a pergunta, não é? Porque muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem, né, das sensações das plantas. Será que elas têm sensações? Será que elas sofrem quando se arranca, são mutiladas? Vamos ver a resposta dos espíritos. Recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria. Recebem impressões, mas não têm percepções. Consequentemente, não têm a sensação de dor. Então, o que os espíritos deixam claro para nós? Os vegetais têm vida orgânica, mas como não têm consciência, eles não têm sensações nem percebem, porque não têm percepção. Eles não percebem
o que está acontecendo. É simplesmente um, uma reação física, mecânica. E então, continua Kardec, independe delas a força que as atrai umas para as outras, porque o que nós vemos em geral, né? Vamos lembrar as plantas, né? Da mesma, que são da mesma pereiras, mangueiras, elas se atraem, né? E aí, o que os espíritos dizem, né? Independe da vontade delas, a força que as atrai uma para as outras. Então, Kardec já tinha perguntado sobre a consciência e disse, olha, os vegetais não têm essa consciência. Kardec já havia perguntado sobre as sensações. Agora ele pergunta, elas têm vontade? Bem, se elas não têm consciência, fica difícil ter vontade, né? E aí diz ele, né, que elas não pensam. Então, essa força é uma força mecânica da matéria. A matéria atua sobre a matéria, sem que elas possam a isso opor-se. Então, é uma atração, né, pela força da matéria, não havendo ali nem vontade, nem consciência. E aí Kardec vai falar das plantas sensitivas, né, as que nós conhecemos como plantas carnívoras. Elas executam movimentos, né? Elas atraem os insetos, fecham, né? E ele pergunta, parece aí uma espécie de vontade? Existe aí, parece, em certos casos, uma espécie de vontade. E porque elas atraem o inseto, né? E depois se fecham ali, fecham o inseto ali, parecendo que fizeram uma armadilha, diz Kardec, para o inseto. Essas plantas são dotadas da faculdade de pensar, é interessante, porque os espíritos já tinham dito a Kardec que planta não pensa, que planta não tem consciência, que planta não tem vontade. Mas o método de Kardec para fazer com que nós reflitamos, que nós fixemos os ensinamentos, o que ele faz? Ele repete de uma outra forma aquilo que ele já perguntou antes. Por isso que, às vezes, os espíritos dizem, mas nós já não falamos sobre isso? Nós já não te respondemos? Então, Kardec volta lá, né? Mas, no caso, ele perguntou geral, as plantas. Agora, ele quer saber especificamente das plantas carnívoras, porque parece, né, que é alguma coisa premeditada, elas, né, com o inseto ali perto, ela se abre, atrai o inseto e ele cai como numa armadilha, diz ele, né? Eles têm vontade, são dotadas da faculdade de pensar, são uma classe intermediária entre o vegetal e o animal, constituem a transição de uma classe para outra. Perguntas muito interessantes. E o que os espíritos respondem? Eles vão dizer, então, tudo na natureza é transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra. E, no entanto, todas se prendem umas às outras. As plantas não pensam. Por conseguinte, carecem de vontade. Então, os espíritos repetem, não é? Que as plantas não pensam, não têm vontade. Nem a ostra que se abre, nem os zoófitos pensam. Tem apenas um instinto cego e natural. Então, faz parte do instinto, né? E Kardec, então,
para não deixar dúvidas sobre a resposta dos espíritos, ele coloca em nota, vai detalhar em nota o seguinte: o organismo humano nos proporciona exemplo de movimentos mecânicos, sem a participação da nossa vontade, na função digestiva, na função circulatória, na função respiratória. Nós não ficamos pensando, nem pensamos, né? nem depende da nossa vontade. Agora eu vou respirar. Não, é um processo mecânico. O sangue circula no nosso corpo, é um processo mecânico. A questão digestiva, né, do nosso sistema digestivo, ele funciona de modo mecânico. Não depende da nossa vontade e não depende da nossa consciência, depende do nosso pensamento. Não depende disso. O nosso organismo funciona, tem funções mecânicas. E então Kardec diz, né? E isso se dá com a sensitiva. É um processo mecânico. Os movimentos, de nenhum modo, implicam a necessidade da percepção e menos ainda da vontade. Olha que interessante, né? Kardec, ele tinha, né, essa convicção, né? Mas qual era o objetivo dele? Ele estava codificando uma doutrina. Então, ele não podia deixar dúvidas, por isso, a razão das perguntas. Mas ele já tinha a convicção, a gente vê pela nota, né? Aí, a seguir, 590. Não haverá nas plantas, como nos animais, muito importante a pergunta também, um instinto de conservação que as induz a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo? Interessante, não é? Porque a gente percebe isso nos animais, não é? Eles têm um instinto de evitar o que é venenoso, o que não vai ser bom para eles, e se aproximam do que lhes é útil. Né? A gente vai lembrar de que, em questão de grandes catástrofes, explosões nucleares, os animais são os primeiros, terremotos, eles são os primeiros a sair do local, até de tsunami. Né? E então, vamos ver nas respostas dos espíritos, eles dizem assim: se quisermos, uma espécie de instinto. Há uma espécie de instinto também nas plantas, dependendo isso da extensão que se dê ao significado dessa palavra. Quer dizer, se nós entendemos instinto como nós entendemos para o ser humano, não é semelhante na planta, evidentemente, né? É, porém, um instinto puramente mecânico. Por quê? Porque ali, tanto na planta, no mineral, no animal, no homem, estão as leis de Deus, que são as leis biológicas, as leis físicas, as leis químicas, estão ali, né? Quando nas operações químicas, observais que dois corpos se reúnem, é que um ao outro convém. Quer dizer, é que há entre eles afinidade. Então, você, né, dois elementos, dois componentes, que se atraem, duas moléculas que se atraem magneticamente, por afinidade. H2O, duas moléculas de hidrogênio, uma molécula de oxigênio na água. Ora, isto não dás o nome de instinto. Então, né, quando isso acontece no mineral, nós não damos a isso o nome de instinto. Então, os espíritos, eles sempre disseram, né, que nós somos pobres de linguagem. E é isso mesmo.
Eu estava lendo Leon Denis frisa isso, né? Enfatiza esse ponto da pobreza de nossa linguagem, da ausência de palavras para caracterizar e descrever todos os fenômenos que acontecem. E aí é 591. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres. Tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais, sempre animais, e os homens, sempre homens. Aí vamos, agora que já temos as perguntas, já vimos, vamos refletir um pouco, né? Qual o objetivo do Criador na criação? É a evolução. Então, Deus criou o princípio inteligente com uma meta, que todos nós progredíssemos. É a lei de evolução. E Leon Denis, ele vai nos dizer, né, que o espírito dorme no vegetal, sonha, dorme no mineral, sonha no vegetal e acorda no homem, né? Então, essa é a nossa evolução. E eu fui até o Parnaso de Além-Túmulo, que os poetas têm alguma visão, têm uma visão da criação muito interessante, né? O poeta Antero de Quental, um poeta português, ele nos diz, falando de Deus, quem, se não Deus, criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas. Quem, senão ele, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, Deus, somente o impenetrável, o eterno, poderia criar o imensurável universo. E Augusto dos Anjos, nos falando de evolução, desse princípio inteligente evoluindo, ele vai nos dizer que, na verdade, somos todos feitos da mesma matéria, da mesma composição, saímos todos de Deus, a nossa matéria do nosso corpo é saído do fluido cósmico universal, e o Augusto dos Anjos diz assim, né? Tudo que a poeira cósmica elabora, por quê? Tudo começa, né? O início, talvez há 13 bilhões de anos, foi a partir do Big Bang, que a matéria se espalha e depois ela vai se agregando, formando corpos, formando os astros. E nós somos, isso os astrônomos já dizem hoje, né? Nós somos feitos, compostos da mesma matéria da poeira cósmica. E então Augusto dos Anjos nos diz isso, né? Que a poeira cósmica elabora esses corpos, né? Tudo no universo. Veríamos, então, o evolver dos elementos, das origens, até a ascensão de cada espírito. E aí ele diz, nós já fomos os germes de outras eras, enjaulados no cárcere das lutas. Viemos do princípio das moneras, buscando as perfeições absolutas. É o que a questão 540 do Livro dos Espíritos
nos diz: do átomo ao arcanjo, tudo evolui, tudo se encadeia no universo. E Augusto dos Anjos também, ele tem um poema que ele fala da matéria cósmica, Glória à matéria cósmica, a energia potencial que dá vida aos elementos, que dessa matéria aqui estamos, e é possível a vida. Vamos, então, a um livro que tem por título Homo Evangelho. É um livro muito interessante, porque foi realizado por um grupo de religiosos, eram sacerdotes religiosos, freis, né? Em Madrid, em 1800, na década de 70, em Madrid, no século XIX. Eles se reuniram com o objetivo de estudar os fenômenos que aconteciam no século XIX. E o objetivo era contestar esses fenômenos, comprovar que era tudo uma fraude. E o que acontece? Eles vão receber mensagens de vários espíritos. E nós destacamos, e aí eles comprovam, na verdade, a realidade do mundo espiritual, da vida espiritual e da realidade do intercâmbio dos espíritos com os homens. E aí eles compõem esse círculo e continuam o trabalho, né? Continua esse intercâmbio com os espíritos. E a mensagem de João Evangelista é sobre esse início da criação, que fala de uma criação que não é aquela que a humanidade acreditava do Gênesis, tudo já arrumadinho. É um processo de evolução que a natureza precisa até nós chegarmos ao que nós temos hoje. E aí João Evangelista diz assim, na comunicação: elevei-me para além do presente, meus irmãos, e meu espírito descortinou. Que descortinou meu espírito? Descortinou o passado e algo do futuro. Viu primeiro a confusão, o estado caótico primitivo do planeta em que habitais, e minha alma admirou o poder de Deus na esfera da humanidade. O caos terrestre estava imerso na luz, na harmonia universal, no fecundo seio do Criador. Que viu mais? Viu a nuvem condensar-se, e o caos, obedecendo ao impulso da única lei que governa o universo, a Terra ia surgindo na confusão e rolava pelo infinito, banhada nos raios do sol e envolta na luz de miríades de formosíssimas estrelas. E minha alma admirou o poder de Deus em sua sabedoria. Que mais viu? Viu levantarem-se da terra os vapores e a chuva cair torrencialmente, resfriando-a, fecundando-a e preparando-a para seus grandes destinos. E seu seio virginal, obediente à suprema lei das harmonias, recebia os primeiros germes, a semente da vida, destinada a fecundar os organismos. E minha alma admirou o poder de Deus em sua inefável providência. Então, vocês percebem que João Evangelista está vendo o início ali daquele processo e trazendo para nós essa criação na Terra. Que mais viu? Viu a Terra soerguer-se do fundo das águas e separar-se os continentes, e o fluido vivificante
elaborar no segredo da natureza e no mistério das forças emanadas da suprema lei os organismos primitivos. Um princípio sem princípio, os organismos anterior e superior a toda a força. Numa lei anterior e superior a toda a lei. Uma causa anterior e superior a toda inteligência. E minha alma admirou o poder de Deus e sua incomparável imensidade. Que mais viu? Viu os raios do sol banhando as primeiras colinas da criação e produzindo um oceano de pontos luminosos na superfície agitada das águas. Que bela e majestosa solidão! E as colinas da terra e o fundo dos mares se cobriam com as encantadoras primícias da vegetação. E minha alma admirou o poder de Deus e a formosura de suas obras. Que mais viu? Viu grandes abalos e espantosos cataclismos, a terra agitar-se e arrojar de suas estranhas nuvens candentes e turbilhões de fumo e fogo como montanhas, e as águas romperem os diques naturais, inundando a terra, como se corresse a apagar aquele incêndio universal por meio de um dilúvio universal. E minha alma admirou o poder de Deus e sua admirável previsão. Que mais viu? Viu surgir de novo a ordem e a harmonia do seio da confusão. Desenhar-se no firmamento o arco-íris. Renascerem as plantas e transformarem-se mais ricas de frescura, embelezando mais a superfície terrestre. A nuvem que circundava e prendia a terra ia se purificando, tornando-se mais sutil, transparente. O planeta tinha soterrado os enormes boqueirões, e minha alma admirou o poder de Deus e sua esmagadora grandeza. Estava ali, né, o início da vegetação e a atmosfera se preparando para nos receber no futuro. Que mais viu? Viu com surpresa e percorreu toda a escala ascendente da vegetação em seus inumeráveis tipos, desde os mais simples até os mais perfeitos, no cimo da montanha, no ápice da pirâmide, no mais elevado dos tipos, pareceu adivinhar que o desenvolvimento das plantas não era só devido ao fluido, ao princípio vivificante, mas que também intervinha um fluido, um princípio, porventura mais etéreo e celestial. E fixando confusa e impotente os olhos na soberba vegetação que cobria as terras primitivas, minha alma admirou o poder de Deus e seus insondáveis mistérios. Que mais viu? Minha alma ficou deslumbrada e cega, porque quis desafiar a luz do sol. Deixar que minha alma recobre a vista que perdeu, tentando surpreender um dos segredos de Deus. É muito interessante a comunicação, porque João Evangelista vai nos dando esse surgimento, né, da vida, desse processo de evolução, mas quando chega ali na transição de um reino para o outro, ele fica cego. Quando ele recobra a visão, que é a seguir, né, são os animais, e que não é o tema de hoje, quando ele recobra a visão, os animais já estão ali. E ele queria penetrar o segredo. Como aquele reino vegetal evolui para o reino animal. É muito interessante, né? Aquele princípio inteligente, em evolução, ele dá, né, o salto. Como é que esse elo se dá? Mas isso, como está lá na questão 17,
faz parte dos mistérios de Deus. Sejamos gratos à beleza dessa criação. Quando estudamos o livro dos Espíritos, penetramos esse conhecimento, nos extasiamos com a beleza da criação de Deus e com o amor desse Pai amoroso por todos nós. E de Jesus, que, segundo Emmanuel, é o divino escultor da terra, nosso pastor, nosso mestre, aquele que nos guia e é o nosso modelo. Ele que preparou este planeta com as suas plantas, seus minerais, seus animais, para nos receber, para a nossa evolução. Porque um dia todos nós estaremos junto ao Pai, como espíritos de luz. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. Bem, que maravilha. Queremos agradecer a disponibilidade da nossa amiga, da nossa irmã Graça, pelas palavras que trouxe aqui, a nossa reflexão, a beleza da obra divina, da intervenção de Deus, a nossa evolução incessante no caminho do nosso aperfeiçoamento e em direção a Jesus, né, que é o nosso modelo e guia. Queremos agradecer a todos vocês que estão aqui conosco até esse momento, a participação de vocês, os pensamentos, as reflexões, e convidar vocês para a próxima segunda-feira, às 19 horas, para estarem conosco na próxima reunião, um tema riquíssimo, que é o tema da conciliação, né? Estamos sempre aí precisando ouvir e refletir sobre esse tópico. Então, com muita alegria que a gente vai chegando ao fim do nosso encontro, vamos convidar a todos a nossa prece final, possamos terminar meditando e colocando Jesus em nossa tela mental, dizer, mestre, muito obrigado por mais essa oportunidade de conhecer um pouco mais do Evangelho, da tua boa nova, das palavras dos nossos irmãos, dos espíritos superiores, nos trouxeram o Consolador prometido. Abençoa as reuniões do Lar de Teresa, sejam as virtuais, sejam as presenciais. Fica conosco hoje, agora, sempre. Permita que esses momentos de reflexão fiquem em nossos corações, em nossas mentes e sejam o germe da nossa auto-iluminação, da nossa construção moral. Seja em teu nome de Jesus, em nome de Teresa, Antônio de Aquino, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, que é o Senhor da vida, possamos dar por encerrado o encontro dessa noite. Que assim possa ser, graças a Deus. Uma boa noite a todos.